A paz. Vamos lá? Vamos ler Mateus 4, do capítulo 1 a 11. É uma passagem extremamente conhecida, acho que todos conhecem. Mas eu queria hoje refletir acerca dela. Porque muitas vezes a gente conhece e sabe do que significa, mas não conseguiu se aprofundar. Eu queria falar hoje sobre as tentações de Cristo. Vamos lá? A palavra diz assim, ó: Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. O tentador aproximou-se dele e disse: Se és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. E Jesus respondeu: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordens a seus anjos e a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: Também está escrito, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Depois o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E disse-lhe: Tudo isto te darei se prostrares e me adorares. Jesus lhe disse: Retire-se, Satanás, pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Então o diabo o deixou, e anjos vieram e o serviram. Amém? Hoje nós vamos falar exatamente sobre a tentação. Logo, no primeiro parágrafo, se você pegar lá, diz assim, ó: Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Sabe o que isso significa? Que não é porque você está cheio do Espírito Santo, não é porque você tem comunhão com o Espírito Santo, que a tentação não virá sobre a sua vida. Presta bem atenção nisso. O que a palavra diz é para nós vigiarmos e orarmos, que é orar sem cessar. Mas estar em comunhão, se você pensa assim, eu não peco, eu não estou pecando, eu tento não pecar, eu sou um bom marido, eu sou uma boa esposa, eu sou um bom filho, eu sou um bom pai, eu tento seguir, eu amo a Deus acima de todas as coisas, eu amo ao próximo como a ti mesmo, eu estou fazendo tudo, tento fazer tudo tão certinho, faço as obras, tenho fé. Nada disso vai te impedir de ser levado à tentação. Jesus Cristo foi. A diferença é como se posicionar na tentação. A palavra diz que depois de jejuar 40 dias e 40 noites, ele teve fome. E olha que coisa, o tentador aproximou-se. Deixa eu te falar uma coisa. O diabo ele pode até te tentar quando você está forte, para te enfraquecer. Você está todo forte, tá? Ele coloca uma tristezinha e tal. Mas sabe quando ele vai te tentar mesmo? Quando você está fraco. Porque quando ele está fraco é que ele vai insistir. Porque ele acha que ali você já está mais fraco, você é uma presa mais fácil. Ele esperou Jesus, para tentar Jesus, 40 dias e 40 noites. Você imagina Jesus, em sendo Deus, mas ali estando como carne, 40 dias sem comer. Ele não estava fraco? E é onde o diabo deu a investida maior, onde o tentou 3 vezes. Deixa eu te falar, o diabo provavelmente vai investir forte sobre a sua vida, quando você estiver fraco. Mas como eu digo, Deus é tão bom, que para tudo ele dá o remédio, ele dá a saída, ele nos dá o endereço certo. A palavra nos diz que quando nós estamos fracos, é que Deus nos faz forte. Por isso que nós precisamos resistir à aparência do mal. Resistir ao mal e ele fugirá de vós. A nossa força vem do Senhor. Por isso que eu costumo dizer, e a gente sempre repete isso bastante vezes, não é pecado você chorar, você estar triste. Não é problema você ficar fraco. O problema é você permanecer na sua fraqueza. Porque aí você dá margens para entrar várias outras coisas. Entrar depressão, entrar uma tristeza profunda,
entrar assim uma parte sombria na tua vida. Levanta a cabeça, se posicione. A palavra diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. E olha só, o diabo, ele conhece o teu ponto fraco. Ele sabe as tuas fraquezas. Nós não devemos subestimá-lo. Ele não põe um revólver na tua cabeça para falar, vai lá e peca. Ele entra de uma forma sutil. E quando a gente menos espera, se você não estiver em comunhão com Cristo, você pode cair. Olha só, ele tentou Jesus na palavra. Agora, você viu qual é o grande segredo? Jesus Cristo também não pegou um pedaço de pau para bater nele, não pegou um revólver para se defender, ele não fez nada. Ele se defendeu na palavra. Ele não caiu em tentação pela palavra de Deus. Sabe o que significa? Que você precisa conhecer a palavra de Deus. Como é que você pode falar, afaste-te de mim, que a palavra diz isso, 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 que é a solução da tua vida, se você não conhece? Como é que você pode pegar a chave de um carro, abrir o carro, você não sabe nem dar partida? Como é que você pode dirigir? Como você pode se defender das investidas do inimigo pela palavra, se você não conhece a palavra? E o acusador, seu inimigo, ele conhece a palavra. Às vezes, até dentro das nossas casas, nós sofremos acusação, afrontas pela palavra. Muitas vezes, os crentes, as pessoas dentro da nossa igreja, nos ferem com a palavra. Este é o grande problema. A palavra vem para nos fortalecer. A palavra não veio para te acusar. O acusador, nós já conhecemos. Foi lá tentar a Cristo e tentar você. E deixa eu te falar, ele é abusado mesmo. Ele tentou Jesus Cristo. Você acha que não vai tentar você? Só que você não deve usar a palavra para acusar ninguém. A palavra, ela te exorta, ela te edifica, ela te alinha com Deus. Se alguém está usando a palavra para te acusar, deixa eu te falar uma coisa. Esse acusador não procede de Deus. Tenha paz. Eu costumo dizer, faz tempo que eu digo isso, que a igreja, infelizmente, o crente, é um exército que mata o próprio soldado. Às vezes, a nossa esposa, nosso marido, nosso filho, nossos pais, até usam da palavra, olha, você não está cumprindo isso, assim, está escrito. Ei, está escrito, não julgueis para que não seja julgado, pois com a mesma medida que você julgar, você será medido. Tome muito cuidado. Use a palavra para exortar. Use a palavra para edificar a vida do teu próximo. Se alguém está usando a palavra contra você, não entristeça o seu coração. Simplesmente mantenha a paz, mantenha a calma. Na primeira tentação, ainda, Jesus responde, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que proceda da boca de Deus. Deixa eu te falar uma coisa. Deixa eu só mudar aqui. Tem um microfone. Pronto. Vamos lá. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aqui nós temos duas figuras de alimento. Primeiro ele diz, Jesus Cristo diz, que nem só de pão viverá o homem. Nós precisamos do alimento, tá? Não vai fazer muito tempo de jejum que você vai ter problema de saúde. Cuidado. Você precisa do alimento. Mas aqui, ele está falando de um outro tipo de alimento. Não é o alimento físico. Quando ele fala que de toda palavra que procede da boca de Deus, nós estamos falando do alimento espiritual. E esse alimento espiritual, nós precisamos estar fortes e firmes. Sabe para quê? Para a gente não cair em tentação da carne. Lembra que o apóstolo Paulo nos diz, lá em Romanos, no capítulo 8, diz assim, ó, quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja.
Mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Olha só, gente. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Entretanto, vocês que não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Jesus Cristo estava com fome. Você imagina você com fome, vem aquele pãozinho quentinho da padaria. Que delícia você comê-lo. Mas ele diz que nem só de pão viverá o homem. O que ele está nos dizendo é que nós precisamos estar fortes espiritualmente. Nós temos que nos alimentar da palavra, agradar o Espírito. A comida física, ela é consequência. E ele diz que nunca viu um justo mendigar o próprio pão. Ela não te faltará. A comida não faltará na tua casa. Mas você tem que se preocupar com o alimento espiritual. Hoje Deus está dizendo para nós, se alimente da minha palavra, conheça a minha palavra. É através dela que você se livrará. Fortaleça o teu espírito. Desagrade a tua carne. Combata a tua carne. Amém? E hoje, agora, nós já vamos falar da segunda tentação. Na segunda tentação, você vê como ele é astuto, né? E nós estamos aqui para falar de Deus e não deles. Mas a gente precisa desmascará-lo e mostrar as armadilhas que você pode cair. Então ele diz assim, ó, se és filho de Deus, deixa eu te falar uma coisa. O inimigo sempre vai colocar na tua cabeça uma dúvida de quem você é. Ele sempre vai tentar colocar na tua cabeça uma dúvida da tua paternidade. Ele não falou para Jesus, olha, eu sei quem você é. Tudo bem, você é filho de Deus, você é Deus. Então faz... Não. Ele pôs assim, ó, se és filho de Deus. Ele põe uma condicionante. Eu não sei se vocês lembram da aula do nosso pastor Guerra, ele nos ensinou muito claro. Se nós voltarmos ali, no comecinho da história, lá na Bíblia, em Gênesis 3, você lembra o que a serpente diz? A serpente diz assim, ó, e ela, a serpente, perguntou à mulher, foi isto mesmo que Deus disse? Não coma de nenhum fruto da árvore que está no meio do jardim? E aí o inimigo vem e coloca a dúvida. Certamente não morrerão. Ele fez isso com a Eva. Tentou fazer isso com Jesus. Ele vai tentar fazer isso com você. Mas está cancelado em nome de Jesus. Ele primeiro distorce as coisas. E depois, sutilmente, ele coloca a dúvida. Ah, você não é filho de Deus? Ah, então faz isso. Você é filho dele mesmo. E ele vai te colocando a dúvida. Ele não fala, ó, olha, aquele fruto. Ele fala assim, ele não falou que poderia comer de todos os frutos? Você vê como ele inverte? Ele falou, não poderiam comer de todos os frutos? Aí a Eva fala, não, mas desse aqui não poderia. Ele falou, ah, mas certamente você não vai morrer, ó, come para você ver. Você vê que ele primeiro, desde o princípio, ele se apresenta assim, em distorcer a verdade, em colocar dúvida. Quando você tiver com dúvida na tua vida, ore a Deus. Firma na palavra. Pensa na palavra, estude a palavra, converse com Deus. Não caia nesses blá blá blás que o mundo te coloca. Ah, não, quando você não servia a Deus, você era muito mais feliz. Você tinha muito mais dinheiro, você tinha muito mais coisas. Deixa eu te falar, você não tinha a salvação. Você podia estar cheio de bens materiais, cheio de amigos, churrasco, pagode, promiscuidade, tudo. Você só agradava a tua carne e não agradava o teu espírito. Mas o inimigo não revela, e a palavra te revela, que no final haverá choro, dor e ranger de dentes. E aquele que desagradou a carne e agradou o espírito vai estar com Deus, num corpo glorificado, na vida eterna.
E se ele não fala para você? Sabe por que ele não fala? Porque senão ele perderia todo mundo. E nós somos boca de Deus aqui. Nós é que temos que falar. Você fala, você vê que ele fala para Deus, né, para Jesus. Se és o filho, ele coloca essa condicionante. Para nós terminarmos essa segunda parte da tentação. Ele faz o quê? Ele coloca a dúvida para nos instigar o erro. A gente precisa ser firme no posicionamento cristão. Não existe meias verdades. Não tenha dúvida. Ele coloca a dúvida. Ele tenta colocar a dúvida. O inimigo não toca na tua vida. Ele tenta colocar a dúvida, mas você tem que ser firme. Você tem que chegar e ler Mateus, que nós estamos lendo, no próprio capítulo 5, no verso 37, que diz assim: seja o seu sim, sim, e o seu não, não. O que passar disso vem do maligno. Se posicione com Cristo. Ah, mas você não sei o que é. Sou cristão, sim. Ah, mas você... Sou. Ah, mas tem essa imagem tal, tem não sei o quê, tem não sei o que lá, vamos lá consultar não sei o quê. Não. Aliás, a palavra condena. Cuidado com quem consulta os espíritos. Cuidado com o que você tem feito. Para cada dia basta o teu próprio mal. Para que você precisa ir nos lugares? A gente tem visto hoje, infelizmente, igrejas lotadas quando vai um profeta, que é um homem de revelação, um profeta de Deus. Vai para a igreja para ouvir a palavra de Deus. O Espírito Santo revela a palavra para você. Ele revela entendimento. Se a palavra diz que para cada dia basta o seu próprio mal, o que você precisa saber do amanhã? Do amanhã ele cuida de você. Do amanhã é Deus que cuida. Não se preocupe. Você precisa conhecer a palavra. Porque olha só o que ele falou na segunda tentação. Ele diz assim, ó, como conhecedor da palavra, ele diz que Deus dá ordem aos anjos. Mas como ele distorce, ele diz assim, ó, se jogues e eles o segurarão. Em Salmos 91:11, vamos ler junto? Olha o que diz a palavra. Porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Amém? Olha só. Jesus estava fraco. Estava com fome. Em nenhum momento ele se distanciou da palavra ou ele esqueceu a palavra. Ele diz, ó, não põe à prova o Senhor, o seu Deus. Isso é muito importante. Quando as pessoas vêm tirando sarro de você, venham pôr à prova Deus, o problema delas. A gente está muito preocupado também em defender Deus das pessoas e falar, não, 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 e entra numa seara, entra numa briga, que não faz sentido. Jesus Cristo é nosso advogado. Nós não precisamos ser advogado dele. Nós precisamos falar dele. Nós precisamos falar do seu amor. Não ponha Deus à prova. Nós não vamos duvidar de Deus. Ele é Deus. Nós precisamos aceitar isso, entender isso e viver isso, que Deus é Deus. E ponto. Nós precisamos entender e viver de uma vez por todas que as suas promessas em nossas vidas vão se cumprir. E ele nos prometeu. No próprio livro de Mateus, no capítulo 28:20, está escrito assim, ó, eis que estarei convosco todos os dias, até o fim dos tempos. Olha que coisa mais linda. Deus já prometeu que estaria conosco até o final dos tempos. E ele falou o quê? Para Satanás. Não tentarás o seu Deus. Você tem que amar o seu Deus e conhecer a palavra. Não põe à prova o seu Deus. E na terceira tentação, e eu falei hoje que nós íamos falar da primeira, estudar um pouquinho acerca dela, nós íamos falar da segunda, estudar um pouquinho acerca dela, e agora nós estamos indo para a terceira tentação.
Porque não basta só a gente saber que ele foi tentado 3 vezes e passou. Você precisa entender a estratégia de Jesus. Como é que ele saiu dessa tentação? E com isso, você sabendo como que o inimigo ataca, você começa a blindar o ataque do inimigo na tua vida. Isso a Bíblia nos ensina. Vamos lá. Na terceira tentação, ele fala para Jesus: tudo isso lhe darei se te prostrares e me adorares. O texto, eu estou lendo Mateus, no capítulo 4. Lá no Lucas 4, 5, diz assim, ó, eu te darei toda a autoridade e esplendor do que me foram dados. Mas olha como Jesus termina. Ele não está nem aí para poder, para nada. Simplesmente Jesus Cristo vira e fala assim, ele não vai discutir com Satanás. Ele não diz assim, olha, não te deu não, isso aqui foi meu pai que fez no princípio, eu estava lá, tudo... Não, ele fala assim, retire-se, Satanás, pois está escrito. Olha só, de novo, Jesus Cristo diz, está escrito. Se você não conhece a palavra, você não pode dizer para ninguém. Você não consegue se defender do inimigo. Quando ele vai te acusar, você tem que se defender pela palavra. Diz assim, ó, adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Então o diabo o deixou, e anjos vieram e o serviram. Deixa eu falar para você uma coisa. Quando você se posiciona e adora a Deus, Satanás não te toca. Presta bem atenção nisso. Quando você se posiciona e adora a Deus, Satanás não te toca, pois lhe foi dada esta autoridade. Nós já vimos acima, lembra? Que nós temos autoridade para pisar na cabeça de serpente. A palavra diz que nós temos toda a autoridade para pisar na cabeça da serpente. É Deus que coordena a tua vida. Ele é o dono da tua vida. Você precisa obedecê-lo. Você precisa crer nisso. Você precisa de parar de as pessoas falarem na tua cabeça. A tua briga não é contra a carne. A pessoa que está falando muito, ela que te acusa. A palavra diz que a nossa briga é contra principados e potestades. Não é contra a carne. Percebe que a parte é espiritual? E é aí que você precisa do alimento espiritual. Se alimente espiritualmente, para você estar forte e não cair na tentação. Quantas vezes, antes de pecar, um amigo não te falou, não faz isso não. Cara, não faz isso. Isso não vai ser bom. Isso vai dar ruim. Né? Hoje em dia a gente fala, ih, deu ruim. Vai dar ruim. Às vezes seu pai, sua mãe diz, filho, não faz isso. Não vai lá não. Vai dar ruim. Ou você até sonha. Deus fala com você em sonho. Sabe o que você diz? Você se enche, estufa teu peito e diz assim, não tem problema. É só uma vez. Eu sei o que eu estou fazendo. Ei, deixa eu te falar uma coisa, pelo amor de Deus. Você não sabe o que você está fazendo. Você não sabe nada. Quando alguém falar para você, não faça. Pare para pensar. Quando teu melhor amigo diz, não vai lá, não sei o quê. Sua mãe diz, teu pai diz, não vai. Teu avô. Para pensar. Coloca no altar do Senhor. Fala, Senhor, por que está falando para eu não fazer isso? Só que para você fazer isso, você tem que olhar no espelho. Olhar para o teu inimigo, que é você mesmo. Difícil, né? Às vezes você vai para alimentar o teu ego, para alimentar a tua carne. Alimentando o teu ego, alimentando a tua carne, o teu orgulho, ó, flora. Cuidado, porque a palavra diz que o orgulho precede a queda, a ruína. E a humildade precede a honra. Se você for humilde e reconhecer que você não sabe fazer nada, que Deus precisa pôr no teu caminho, Deus te honra, você terá honra. Em contrapartida, se você for soberbo e falar, não, eu vou, só vou fazer isso uma vez, e não, isso aí não dá em nada. Cuidado. A queda é certa. Ué, mas quer dizer que Deus não cuida de mim? Cuida.
Olha o que ele te diz em 1 Coríntios, no capítulo 10, de verso 13. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. Está entendendo? E diz assim, ó, e Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas, olha só, mas, quando forem tentados, Ele mesmo providenciará um escape para que o possam suportar. Isso aí tira a tua dúvida, que muitas vezes coloca na tua cabeça. Jesus Cristo foi tentado, mas Ele é Deus. Primeiro, Ele estava em carne. Ele era carne. Mas tudo bem. Vamos até falar desse argumento agora. Vamos desmistificar essa bobagem que falam na tua cabeça. Ele foi tentado, mas também ele era Deus, ele suportava. Lembre de 1 Coríntios. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. Ei, é tentação para você. Só que a palavra diz que Deus é fiel. Não é você, nós não somos fiéis. Eu demorei muito depois que me converti, confesso, para entender. Quando eu via os adesivos, logo quando eu me converti, eu via o adesivo no carro, Deus é fiel. Eu falava assim, cara, Deus é fiel, eu sou fiel. Confesso aqui no meio de vocês aqui, indo para a internet e tudo. Eu vi os adesivos e falava, nossa, que coisa ridícula. Recém-convertido, né? Talvez a gente já ache que já sabe tudo, nem leu a Bíblia, já está. Deus é fiel. Deus é Deus, eu que sou fiel. Aí você vai ver que Deus é fiel, porque as suas promessas se cumprem na nossa vida, aleluia. Deus é fiel, porque as promessas dele se cumprem na minha e na tua vida. Deus é fiel, porque o que ele te promete, ele cumpre. Nós somos infiéis, porque nós pecamos. É isso que você precisa entender. Quando a palavra diz, ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Ei, o que vem na tua vida você pode suportar, porque Deus já sabia, Deus te conhece, Deus sabe o que ele pode permitir, o que venha na tua vida ou o que não venha. Você está me entendendo? Quando vem a tentação, ele te dá o escape. Quando vem o problema, ele te dá a solução. Mantenha-se firme. Deus é fiel, a palavra diz que ele é fiel. Você não vai ser tentado mais do que você poderá ser. Deus te dá a aprovação de acordo com o que você suporta. Lembre-se disso. Não tenha mais medo. De hoje em diante vai acabar o teu medo da tentação em nome de Jesus. De hoje em diante você vai lembrar que Deus é fiel e te dá o escape. Quando você está tentando, fazendo aquele plano para pecar, ei, ore a Deus, tenha comunhão a Deus. Você não vai pecar. A palavra diz, se a gente falar que não peca, nós somos mentirosos. Mas você está entendendo o tipo de pecado que eu estou falando. É aquele conhecido. É aquele teu pecadinho de estimação. É aquela, essa aí é muita tentação para mim, eu não suporto. Ei, não coloca desculpinha para o teu pecado. Você suporta, porque a palavra não diz aqui, ó, que você suporta, então você suporta. Se você acha que você não suporta e que Deus não te dá o escape, reveja os teus conceitos, você está no caminho errado, você está dizendo que a Bíblia é mentirosa. Não faça isso. Olhe para você mesmo e veja as tuas fraquezas. Reconheça. Levanta a cabeça e vai para cima. Você tem o melhor advogado do mundo. Agora, toma cuidado, presta atenção, porque hoje ele é teu advogado. Na manhã ele volta como juiz. Aproveita para procurá-lo enquanto é tempo. A palavra diz que o salário do pecado é a morte. Cuidado. Ah, mas eu pequei e não morri. Foi isso que a serpente falou para Eva. Come que você não vai morrer. Nós precisamos saber que o salário do pecado é a morte. Mas de que morte que nós estamos falando? Da morte espiritual. Ela te afasta de Deus. O pecado te afasta de Deus. Presta atenção, ele não diminui o amor de Deus por você. Deus te ama, ele deu o seu único filho em favor a mim e a ti. Mas quanto mais você peca, o Espírito Santo não habita em pecado. Quanto mais você peca, mais você se afasta de Deus.
Você está tendo a morte espiritual. O salário do pecado é a morte. Larga. Hoje é dia de você largar o teu pecado. Confesse o teu pecado. Se arrependa. Volte para os caminhos do Senhor. Eu não estou dizendo para você sair agora, rasgar o peito e falar, pode vir, Satanás, vem. Pode vir, serpente, que eu sou o cara. Leia Tiago 4 e 7. Eu já vou terminando. Diz assim, ó. Portanto, submetam-se a Deus. Resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Deixa eu te falar. Aproxime-se de Deus. Está escrito logo depois. E ele se aproximará de vocês. Vamos repetir isso? Mas repete, eu vou repetir aqui na boca. Abra teus ouvidos espirituais. Crave isso no seu coração. Diz assim, ó. Portanto, submetam-se a Deus. É a Deus que você tem que se submeter, não às tuas vontades, não ao teu domínio próprio, não ao diabo, não às tentações. Submetam-se a Deus. Resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Resistir é se mantenha firme, se mantenha na palavra, se mantenha na postura cristã, seja o seu sim, sim, o seu não ou não. Resista ao diabo. Aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Nós não falamos agora há pouco que o pecado te afasta de Deus? A palavra em Tiago diz, se aproxima de Deus e Deus se aproximará de vós. Diminua essa distância entre você e Deus. Como diminuir essa distância? Se santificando, orando mais, buscando a Deus, crendo em Deus. E você vai receber a colheita disso. Para finalizar, então o diabo o deixou e os anjos vieram e o serviram. Deixa eu te falar uma coisa. Os anjos também servirão a nós, por ordem de Deus, mas se nós resistirmos à tentação. Amém?